Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Quero muito chamar aqui uma querida convidada, a Juliane. Eu conheci a Juliane através das redes sociais, através da internet, e eu acho muito interessante isso, porque essa ferramenta, ela diminui a distância entre as pessoas, e isso é muito fantástico. E eu sei que a Juliane, na época, ela mandou uma mensagem para mim, ela estava com alguns probleminhas de paciente de ortodontia e tal, e eu auxiliei a Juliane nesse processo. E depois disso ela se tornou aluna, a gente ficou amigo e assim daí por diante. E hoje nós temos uma bela história para contar para vocês. E junto com essa história, nós vamos falar sobre como a harmonização pode auxiliar nas finalizações ortodônticas. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo! Que bom que você está aqui comigo hoje, estou feliz pra caramba, é uma honra ter você aqui nessa live comigo. A Juliane vai falar sobre o que ela tem feito na harmonização. A gente faz uma associação muito interessante entre as finalizações ortodônticas e a harmonização, a gente quer comentar isso com vocês aqui hoje, mas não fiquem apegados somente ao conteúdo, porque nós temos dois papéis aqui, né, Ju? Nós temos um papel, gente, que é passar de fato a ferramenta para você trabalhar e executar o seu trabalho lá no seu consultório. Mas nós temos um outro papel que eu considero muito importante, que é um papel de influenciar vocês a acreditar Exatamente. que é ter sucesso na tal da odontologia. Exatamente. Deixa eu dar boa noite a todos. Na verdade, você roubou as palavras da minha boca. Quem está muito honrada de estar aqui sou eu, né? Esse grande mestre, esse grande ser humano incrível que é o professor Hélio Venâncio. E eu aceitei o convite de braços abertos, coração aberto. É muito bom estar aqui. E claro, né? Servindo a um propósito maior, que é auxiliar os colegas, assim como eu já fui muito auxiliada, né? Por você. A Ju, ela vai falar hoje sobre o diagnóstico que ela tem feito na harmonização facial, como que isso pode ajudar a gente na ortodontia. E hoje, vocês não estão falando com qualquer pessoa. Eu preciso dizer isso, Ju, você sabe por quê? Porque assim, você sabe, você tem o mesmo perfil que eu. A gente é simples, a gente gosta de tratar tudo com muita naturalidade. Porém, a gente não pode deixar de honrar toda a caminhada que você, por exemplo, tem feito. Na verdade, a Ju, ela tem feito, a caminhada dela é assim, né? É tipo aquele negócio da Tesla lá, né? A caminhada dela era assim, aí de repente é assim, não, pá! Assim? Ela fez 3 pós-graduações em harmonização. Hoje, eu sou muito observador e eu vejo que eu não gosto de exageros na harmonização e eu vejo que você tem uma sutileza fora do normal para tratar os seus casos. Eu estou te falando isso de coração, sem puxar saquismo. Estou te falando, vejo os seus tratamentos. Eu acredito. Eu vejo os seus tratamentos lá na sua rede social, eu vejo seus casos. Então, assim, é um lábio que você olha e fala, caraca, então eu acho que você hoje você não faz lábios, você faz uma pintura, é impressionante. A história da Ju foi evoluindo, ela continuou trabalhando com ortodontia durante mais um tempo, e aí, de repente, ela começou a se encantar pela harmonização, gente. Quando a harmonização chegou na minha vida, não fazia muito sentido para o momento que ela chegou, né? Eu estava numa fase total de desconstrução. E eu tive que me encontrar dentro da harmonização. E aí que eu entendi que tudo faz realmente sentido. Então, toda a base, né, que eu tinha da ortodontia é o que fez, né, eu me diferenciar hoje na minha área, porque a harmonização nada mais é do que análise facial. É a gente olhar para a face, ver o que está harmônico e o que não está. Então, todos os conceitos, inclusive, assim, dos congressos mais atuais, né? Teve o INCAS, agora também teve um congresso em Mônaco também, o próprio CIOSP, só se fala em análise facial.
né? O quanto é importante a gente harmonizar respeitando os conceitos da análise facial. Então, eu sempre vou te agradecer, minha vida toda eu vou te agradecer, porque hoje realmente a harmonização faz mais sentido ainda para mim, graças a todos os ensinamentos da ortodontia, né? Não sei se vocês sabem, tem um termo que chama-se modelar. A gente acha que é aquele negócio de fazer massinha de modelar, né? Não é não, tá, gente? Modelar é você observar a atitude das pessoas que obtiveram sucesso e tentar, não é imitar, mas descobrir o que essa pessoa fez para alcançar o que ela alcançou. Então, peguem esse código que a Ju acabou de falar agora. Vem cá. Ela hoje é referência na harmonização, mas ela usa um conhecimento da ortodontia, que alavancou ela. Então, Ju, olha que interessante, o que eu tiro de conclusão disso? Não economizem espaço dentro da cabeça de vocês para o conhecimento. Mas o cara está querendo me ensinar a fazer bolo de laranja. Aprende a fazer bolo de laranja. Claro que eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma comparação, mas, cara, aprende tudo que você puder. Você não sabe a hora que vai bater na sua porta aquilo que vai te levar para outro nível. Você concorda? Exatamente, falou tudo. E outra, não sei se você... Isso foi uma, hein? Essa live aqui tá valendo milhões. A outra que a Juliane falou foi o quê? Eu comecei a me conhecer melhor. Tá? Daqui uns dias, semana passada eu estava fazendo um curso de Hélio Venâncio, viu, Ju? Que é um curso de mim mesmo, para que eu possa aprender como eu sou. Não é que eu dei esse curso para as pessoas, eu fui fazer um curso disso. Então, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Professor, tu me permite falar uma coisa que meu marido falou hoje de manhã? Ele tá lendo o livro, acho que não sei se é do Rei Salomão, alguma coisa assim. E o mentor dele falou assim, que a gente precisa desenvolver essa conexão, né, com Deus, com o divino, e ele citou o teu nome como exemplo, de pessoas que ele sente que consegue ouvir realmente a voz que vem do alto, a voz de Deus, e faz sem questionar. Ele assistiu o vídeo de você indo a BH de ônibus no meio da tua semana, que era cheio de coisas, e ele falou no seu nome hoje, né? Foi um dos exemplos, né, que ele deu. Ele falou, o professor Hélio, eu vejo que é um cara que ele faz sem questionar, né? Ele ouve a voz e não questiona, só vai lá e faz. E aí eu quero contar uma surpresa para vocês, que isso é uma honra para mim. Hoje, eu fiz um convite para ela e ela aceitou. Ela hoje, além de toda essa história, e eu fico muito feliz de ter visto essa evolução e ter participado disso, ela hoje é professora do nosso portal chamado Ortoflix. Gente, vem cá. 2018, 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 aninhos. 6 anos é muito pouco. Em 6 anos, a Juliane saiu de uma clínica popular, fazendo ortodontia, uma louca, descabelada, suada, fica trabalhando feito doida, para virar hoje uma referência da harmonização, e hoje ela é professora dentro do Ortoflix. A nossa plataforma hoje tem mais de 3 mil alunos. É uma plataforma que também começou despretensiosamente, eu colocava aulas lá para responder perguntas de alunos. Hoje tem 500 aulas lá dentro, e tem a Ju e vários outros alunos. Olha que massa! Vários outros alunos que atingiram esse nível que você está hoje, Ju. Cada dia que passa, eles se tornarão professores dessa plataforma. Que felicidade! Eu quero mostrar agora. Tamo junto. Aqui, gente, eu peguei alguns casos clínicos. Na verdade, eu peguei assim, faces, né? Porque a Ju, ela fala sobre harmonização, eu peguei face. E aí, eu peguei algumas faces onde eu achei
que poderia melhorar. E eu tenho dúvida, às vezes, de como indicar a harmonização. Será que, por exemplo, essas faces que eu peguei aqui, o paciente poderia ficar melhor? Tem caso que eu mandei, por exemplo, para cirurgia ortognática. Será que daria para melhorar? Olha isso. Primeiro eu quero que você faça um comentário sobre... A Flávia briga comigo, sabe, Ju, por causa desse templatezinho que ela fala assim, você é muito chato com esse negócio, você fica mostrando isso toda hora. Aí eu falo para ela, mas tem gente que gosta. Isso te ajuda na alimentação? Total. A linha vertical verdadeira eu utilizo inclusive quando a paciente já faz o primeiro contato comigo, e ela é super importante no sentido de até nos tirar a dúvida, né? Do que se a gente pode ou não preencher o mento ou não, se cabe naquele perfil, se vai ficar legal. Então, ela é fundamental. Eu sempre costumo falar, né, que dentro da ortodontia, esses -4, né, no mento, ele é até aceitável, mas quando a gente começa a ver alguns casos onde o mento, ele fica em 0, ele toca essa linha, a gente consegue ter um perfil muito mais harmonioso, né? Então, um caso como esses, com certeza a harmonização facial, ela pode auxiliar muito na finalização e impactar no perfil do paciente. Antigamente a gente pensava mais só em clareamento, né, professor Hélio? Finalizou, a primeira coisa é o clareamento, e hoje ainda né? É muito legal tu finalizar um caso e fazer, né, a profilaxia e um clareamento bem bonito, né, para o paciente. Mas a harmonização, ela veio justamente para somar, para melhorar ainda mais esse perfil, né? Então, nesse caso, preenchimento de mento, com certeza, preenchimento de lábio inferior, também para harmonizar ainda mais, né? E também a gente pode ir até um pouco mais longe, né? Talvez uma sustentaçãozinha na columela nasal também pode harmonizar ainda mais, elevar um pouquinho a ponta, né? Desse nariz, e o perfil fica incrível. Veja só que interessante, né? Eu olhando com o olho de ortodontista, o que eu pensaria? Puxa vida, parece que esse lábio, porque eu estou vendo uma desproporção mesmo. Então parece que o lábio está protruso e comparando ele com o mento, já cria um degrau grande e tal. Então isso poderia até me incomodar um pouco. E pelo que você está dizendo, se você aumentar um pouquinho o mento, aumentar um pouquinho o lábio inferior e levantar a pontinha do nariz, você torna essa face muito mais agradável. Claro. É como se você olhasse para a tua imagem ali, do traçado que a Flávia não gosta. Olha a pontinha do nariz da imagem, como ela está um pouquinho mais elevada. Olha o mento como ele está um pouquinho mais à frente. Então, a hora que a gente trabalha nesses pontos, a gente consegue melhorar ainda mais a nossa finalização. Se fosse o caso, né, de finalizar um caso assim. Fantástico, fantástico. É incrível, é apaixonante. Ô Ju, me diz uma coisa. Para colocar aqui, por exemplo, para aumentar o aumento dela, o que é feito? Estou te falando porque eu sou absurdamente leigo na harmonização. Claro, claro. Então, hoje a gente trabalha, né, com materiais não definitivos, é o ácido hialurônico, né? Ele é um material biocompatível, o nosso organismo já produz ele, né? Mas é feito de uma maneira sintética, né? Claro. Então a gente trabalha com ácido hialurônico. A minha conduta é sempre ir aos poucos, até para não gerar assim um impacto muito grande, né? Do paciente se olhar e não se reconhecer, né? Tanto. Então a gente pode ir trabalhando, né? Sei lá, em 2 sessões, até 3 sessões, faz uma sessão, entrega uma seringa, né? Já vai ter um impacto nesse perfil, o paciente já vai gostar. Na segunda sessão ele pode vir, e aí a gente trabalha um pouquinho do preenchimento labial, dá uma empinadinha nesse nariz, né? Justamente para ir amenizando cada vez mais esse padrão, né? De classe 2. E outra coisa que vale também ressaltar, que quando a gente preenche o mento, a linha queixo-pescoço, geralmente o paciente padrão 2,
se incomoda um pouquinho com uma papadinha, sabe, professor? Sim. Então, a hora que a gente projeta, né, esse tecido, essa região mentual, naturalmente a papada vai dar uma esticadinha. Então, ameniza até uma queixa que às vezes a paciente sempre falou: nossa, eu nunca me gosto de foto de perfil, eu não sabia o que que era, né? E é justamente esses pequenos pontos que podem contribuir muito para a harmonia do perfil. Fantástico. Gostei da história de você dizer que aqui vai aplicando, aplica aos poucos para a pessoa já ir acostumando e de repente, às vezes ela vai falar, opa, tá bom assim, não vamos exagerar. Isso. E sabe por que eu estou te fazendo todas essas perguntas? E eu acho que quem está aqui na aula, na live com a gente, deve prestar atenção nisso, porque veja só, eu consigo ver, Ju, que nós temos um papel, principalmente... Quando a gente chama de consulta, a gente tem que ser consultor dessas pessoas. Então eu preciso mostrar o que ela pode fazer, mesmo que eu não faça. Inclusive, claro. Eu quero perguntar agora, gente, ó, presta atenção nisso que eu vou perguntar para a Juliane aqui agora. Eu, no meu consultório, eu tenho um bom volume de pacientes de ortodontia. E o paciente de ortodontia, eu faço análise facial de todos e eu mostro para eles. Eu poderia, Ju, em cada avaliação que eu fizesse, mostrar para o paciente, por exemplo, essa paciente aqui, ela não fez extração, ela não fez nada, ela estava de classe 1, ela tinha um pequeno apinhamento, então a gente tratou ela da forma mais tranquila possível. Só que na hora da avaliação, eu disser para ela assim, olha, no final, se você quiser fazer um clareamento, levantar a pontinha do seu nariz, aumentar a pontinha do seu mento, o lábio, você vai ficar linda. Eu posso, por exemplo, ter uma pessoa, um especialista em harmonização no meu consultório, que vá, um freelancer, que ele vá lá uma vez por semana, ou uma vez por dias, para fazer um parceiro, para fazer um procedimento desse, não posso? Não é interessante? Com toda certeza. Com toda certeza. Todo mundo sai ganhando. O paciente vai sair ganhando. Você, né, é o dono da clínica também, porque tu vai entregar um resultado melhor ainda, porque a paciente é sua, né? Chegou até você. Então, você vai conseguir entregar um trabalho ainda mais elevado, né? E o profissional também, né? Pode fazer esses trabalhos, né? Sei lá, aí vai da maneira, né? Porcentagem ou um dia fixo, enfim, aí fica de acordo, né, com a gente, então, lei aqui. Ó, o que nós aprendemos aqui agora com a Ju? Primeiro, ela falou que dá para fazer ali, ao invés da gente ficar pensando somente na exodontia, claro que eu não estou vendo ali dentro da boca, não sei a oclusão, não estão vendo, mas como a gente está analisando só o perfil, ela já deu várias opções de tratamento para deixar essa paciente mais bonita. Importantíssimo, presta atenção nisso aqui. Você vai encaminhar esse paciente para o consultório do outro colega? Talvez sim, mas você pode ter esse profissional dentro do seu consultório. O que a gente está querendo falar, e quando eu falei aqui que a gente quer ter uma legião de vencedores, eu quero dizer que o vencedor não é aquela pessoa que trabalha 12 horas por dia e, como eu brinquei com a Ju, fica descabelado trabalhando ali na boca, atendendo 3 clínicas, atendendo 30, 40, 50, 60 pacientes por dia. Eu acho que o vencedor é aquela pessoa que tem tempo para a família, para viver. Quer viajar? Tem dinheiro para viajar. Quer trocar o carro? Tem dinheiro para trocar o carro. Agora, para isso, cabeça. Você ficar de olho em todas as pontas que estão soltas. Não é só do braço que vai sair o que você ganha. Essa paciente vai ser beneficiada se eu orientar ela desde a primeira consulta, falar, olha, aqui você veio não é só em um dentista comum. Você veio num cara que está de olho em você como um todo para que você fique bonita. Você veio buscar beleza. Então, depois do seu tratamento, nós vamos clarear o seu dente. Sim, vai ficar lindo. E depois nós vamos fazer sutilmente uma harmonização da sua face. Claro.
Naturalmente, a ortodontia, ela já é uma harmonização. É a harmonia da estética branca da face. Então, por isso que existe a harmonização orofacial, porque não existe também uma harmonização facial sem a gente olhar a questão dentária, né? Sem olhar toda a questão até de função, né? Se o paciente está com saúde, né, para realizar algo, né? Então, todas as condutas, elas não necessariamente vão ser, mas elas deveriam ser, né, avaliadas desde questão da mordida como tá, da DVO, se tá tudo ok, né? Bruxismo, se tem muito, né? Quanta gente eu tô conseguindo, inclusive, entregar qualidade de vida através da toxina. A minha mãe, por exemplo, morria de enxaqueca. Agora, com a harmonização, eu consigo aliviar, né? Através de pontos terapêuticos, eu consigo aliviar e ela nunca mais teve crise. Então, isso é maravilhoso. E eu costumo falar que é o casamento perfeito com a ortodontia, né? Justamente porque uma especialidade complementa a outra. Fantástico. Eu vou mostrar outro caso aqui, gente. Esse caso aqui é interessante. Ah, vem cá. Por que é legal a gente saber onde que a harmonização pode ajudar o ortodontista? Porque vejam, se você não sabe que a harmonização pode ajudar, você nem oferece a harmonização para esse paciente que eu acabei de mostrar. Se você não oferece para ele, primeiro, qual é o prejuízo? Ela não vai ficar tão bonita quanto ela ficaria com a harmonização. O colega que faz a harmonização, que está no seu consultório, ele quer trabalhar. Ele não trabalhar, ele não ia fazer o trabalho. E você, que é o parceiro dele, que está ali cedendo o consultório, a sala, a água que fica correndo da cuspideira, você também não vai ganhar. Então, quer dizer, é um jogo onde todo mundo perde. E se a gente tem o conhecimento, pelo menos para saber indicar, todo mundo ganha. É o que a Juliane falou, todo mundo ganha com essa brincadeira. Exatamente. Muito top. Deixa eu mostrar outra coisa. Exatamente. Esse caso aqui eu mostro. Sabe onde é que eu mostro esse caso aqui, Ju? Eu mostro na aula de diagnóstico. Inclusive, eu mostro na aula de diagnóstico do plano oclusal. E essa paciente, ela me pregou uma peça quando eu fui tratar ela, porque o que acontece? Foi numa época que eu estava muito inexperiente ainda. E eu olhei essa quantidade grande de gengiva e essa gengiva menor do lado de cá, e eu pensei assim, esse plano oclusal só pode estar tombado, existe uma extrusão desses dentes do lado esquerdo. Não tinha não. Não tinha. É questão. É o lábio. Aqui a contração. Não sei se dá para perceber, pessoal. Prestem atenção nisso aqui. Ju, olha a contração desse lábio, que a gente quase não vê. E aqui, né, ela dá um sorriso meio, sei lá, é um charme. Um pouco mais. Mas ela... O que a gente poderia fazer ou oferecer para uma pessoa? Então, vamos lá. Primeiro, a toxina botulínica, ela pode auxiliar, né, nesses casos, geralmente onde tem um pouco mais de função, onde o músculo trabalha um pouco mais, a gente consegue associar a toxina justamente para diminuir um pouco essa hiperfunção, né, e no caso dela, ela acaba tendo essa assimetria justamente por conta dessa contração maior, muscular de um lado, né? Muita coisa interfere aí, tio Hélio, por exemplo, o lado que ela dorme, o lado que ela mastiga mais, o próprio hábito mesmo, às vezes ela pode ter alguma mania, né? Então a toxina ela é muito legal para esses casos e também a gente consegue associar com o preenchimento. Quando a gente trabalha com cânula, que é um instrumento, pessoal, que a gente utiliza na harmonização, basicamente a gente tem a agulha e a cânula. A cânula é como se fosse um canudinho, ela não tem ponta ativa. Ela é um pouquinho maior, então ela não entra rasgando o tecido, ela entra pedindo licença. Então existe até algumas técnicas que a gente consegue trabalhar modulando essa função muscular. E se a gente coloca um pouquinho de preenchedor ali, a gente atrapalha, entre aspas, um pouquinho, aquela função muscular. Então a gente consegue melhorar também
esse ladinho que está mais alto, né? A toxina ela vai ter durabilidade mais ou menos de 3 a 4 meses. Em algumas pacientes que têm muita sorte, ela dura um pouco mais, né? Até 6 meses. Mas também não é um resultado definitivo, se caso a paciente não gostar, né? É só aguardar o tempo que ela vai voltar à função normal. Mas a harmonização pode sim harmonizar um caso como esse, né? Justamente dessas duas formas, né? Ou com a toxina ou com o preenchimento. Fantástico. Nessa região. Fantástico. Inclusive no Orthoflix eu mostro um caso. Ah, é? Associando as duas terapias. Já dei um spoiler. Tá. Vem cá, e no Orthoflix não vai ter uma aula da Ju não, tá, gente? É um mini curso, tá bom? Completinho. Tem uma pergunta aí bem interessante da Juliana Kawakami. Ela pergunta, após deixarmos o perfil mais harmonioso, o paciente retorna para retocar de quanto em quanto tempo para manter esse perfil? E aí? Me conta. Então, Ju, o ácido hialurônico, geralmente, eles têm uma meia-vida que a gente chama de 12 a 18 meses. Isso vai variar de acordo de paciente para paciente, né? Na área da saúde, 2 mais 2 nunca será 4, né? Então, isso pode variar de acordo com o metabolismo, da região da face também que a gente está trabalhando, né? Mas, basicamente, se o paciente voltar depois de 1 ano, a gente consegue manter o resultado com quantidades menores, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o preenchimento do mento, né? Dessa região do mento dessa paciente que o professor mostrou, né? Se ela voltar daqui 1 ano, mais ou menos é a durabilidade que o organismo dela levaria para degradar 100% do produto. Então, talvez a segunda sessão ela precisa ser no intervalo de tempo menor para que a gente espace mais as próximas sessões. Então, se ela voltar, fizer hoje, daqui 6, 8 meses, a gente já fizer um retoque daquele preenchedor, né, daquele preenchimento, ela vai voltar de ano em ano. Ou mais até, né? Não sei se deu para entender. É que a durabilidade do produto é 1 ano a 1 ano e meio para ser degradado 100% pelo organismo. Então, a gente não pode esperar dar aquele tempo, senão o organismo degrada como um todo, né? Perfeito. E é interessante que tenha mesmo essa degradação, que o paciente volte. Nada é eterno na vida. Pneu de carro desgasta, você tem que trocar. Tudo desgasta. O computador, daqui a pouco, a bateria, o celular... Então, assim, o dentista ele tem uma mania de achar, se eu vou fazer um procedimento, ele tem que durar 10 anos. Sem nada. O paciente tem que voltar mesmo. Quero mostrar outro caso aqui. Ô, Ju, sabe por que eu peguei esse caso? Gente, e esses casinhos aqui que eu estou mostrando, tá quase meio de surpresa para ela, tá? Porque eu queria saber o que eu preciso fazer. Esse paciente é um paciente meu. E vejam que ele tem uma característica braquifacial, a musculatura, inclusive, do orbicular aqui do lado é forte, ele tinha os dentes inclinados para lingual. Ele aqui, com a face desse jeito, ele já está tratado, porque eu protuí tudo que eu consegui. Tudo que podia. Tudo que podia. Mas mesmo assim não tá legal, cara. Não tá legal o dele. Sim. Dá para fazer ali, o que eu poderia fazer nesse paciente? Dá para fazer o preenchimento labial. E não é porque é em homem que não pode fazer. Pode e deve fazer, né? As técnicas para preenchimento masculino, elas diferem um pouquinho do feminino. A gente não vai deixar os ângulos muito agudos, a gente vai trabalhar mais na volumização mesmo do lábio, como um todo, assim, né? Não vou delimitar muito os pontos de luz e tal, justamente para manter a característica masculina. Mas, com certeza, a projeção ganhando em volume desse lábio vai amenizar muito esse perfil, né? Que ficou retraído, né? Ficou retraído. Inclusive, gente, o pessoal que me acompanha aqui, Ju, já viu eu mostrando casos. Até contar uma história engraçada para vocês, tá? Eu tenho um professor que, da época da minha especialização, esse professor um dia falou assim para mim, falou, olha, você tinha que dar aula era no presídio, porque vai gostar de mostrar coisa errada
Mas eu gosto de mostrar o erro e eu Claro. tenho, porque para o pessoal entender que existe erro mesmo, se brincar, erra. Então eu tenho casos como desse menino, que o lábio ficou retraído, por quê? Foi um caso que não devia ter extraído, e eu acabei Uhum. e eu afundei o perfil do paciente. Ele, ô, mas esses dias agora? Não, gente, eu aprendi, né? Uhum. Isso aconteceu há muitos anos atrás, porque todo mundo teve o seu começo. Todo mundo tem o seu começo, todo mundo erra no começo. E era assim que se tratava, né? E era assim, Há muitos anos atrás. Depois que a gente começou a prestar atenção no perfil, né? E exato. não só nos dentes, no encaixe. E por que eu estou falando disso? Veja só, vamos imaginar que o paciente, eu tratei, ele ficou com esse perfil achatado. E vamos imaginar que assim, se você cometeu um erro e achatou o perfil do paciente, e o paciente é um paciente tranquilo, cara, tudo bem, aquilo serviu de aprendizado para você. E o paciente às vezes não vai querer te processar, porque ele é um paciente tranquilo, mas nem todos são tranquilos. E aí você precisa tentar corrigir isso de alguma forma. E tendo Uhum. uma pessoa da harmonização que de repente, às vezes está ali, seu parceiro está no seu consultório, você consegue contornar essa situação. Tem Uhum. um caso aqui, Ju, que é um caso que eu mandei para cirurgia ortognática. E agora a galera vai assustar com esse caso aqui, com esse perfil. Porque eu quero saber se dá para fazer alguma coisa. Agora de qual Uhum. é Manda uma aí. minha. Ó, vamos lá, de novo. Ó, é uma dúvida minha. Por Uhum. que eu quero. Vou colocar só o rostinho dela. Uhum. Quero saber desse caso. Vamos lá. Sim. Se de repente eu tenho ali dentro da boca uma oclusão, claro que o mento dela, né, a linha que é o pescoço muito pequenininha, Uhum. ela é uma ela era uma classe 2 com overjet enorme. Eu Uhum. até acredito que se eu fosse tratar somente com compensação dentária, mesializando os dentes ou retraindo os dentes superiores, eu não ia conseguir, porque a diferença É muito sanitária é grande. muito grande. Uhum. Mas vamos imaginar que eu estou diante de um paciente, e isso acontece toda hora no nosso consultório. Vamos imaginar que eu estou diante de um paciente, e esse paciente ele tem uma oclusão que dá para eu tratar com compensação, só que a face está desagradável. Uhum. Gente, prestem atenção no que eu disse. A oclusão dá para ser tratada com compensação, só que a face está desagradável. Tem outro tipo de paciente que a oclusão não dá para ser tratada com compensação, só com ortognática, e a face Aí é também está cirurgia. desagradável. Mas vamos ser menos trágicos. Vamos imaginar que a Uhum. oclusão dela eu consigo tratar Tá, com compensação. ok. E eu acho essa diferença, que essa distância muito grande. Olha o tamanho da distância que tem da pontinha do mento até essa linha. Dá para melhorar isso? Dá. Dá Caraca, muito para melhorar. caramba. Somente, somente com ácido hialurônico. Somente preenchendo essa região. É claro que a gente não vai conseguir em uma única sessão fazer Aham. com que esse mento toque essa linha, mas a gente vai construindo aos poucos. Por quê? É um tecido, né? É uma região que tem músculo, tem gordura, né? Tem a pele. Então a gente também não pode exagerar na quantidade, querendo harmonizar, porque não vai nem ter espaço. A própria função aqui muscular vai jogar o preenchedor para outras regiões. Mas e aos poucos a gente consegue resultados excepcionais. Então entra com 2 seringas na primeira sessão, depois de 30 dias, entra com mais uma, 2 seringas. É um caso que vai consumir bastante seringas, tá, professor? Certo. Vai consumir para reconstruir esse terço inferior, né? Então, terço inferior anterior, mais essa região, né? Porque a gente não pode também só trabalhar nessa região aqui, ó, de projeção. A gente vai precisar nivelar, né? Essa região que na harmonização a gente chama de pré-jaw. Então, a gente
vai precisar de produto para projeção e para nivelar e para a paciente ficar bonita de todos os ângulos, né? Ela tem que ficar harmônica de frente, tem que ficar harmônica de perfil também. Mas dá e melhora como um todo, né? E é claro, bem que você falou, assim, a gente consegue deixar a mordida dela, né? Se a gente consegue deixar e ela tem uma qualidade de vida, né? Legal, mastigação, ok. E esteticamente a harmonização pode agregar muito, mas muito. É incrível, é apaixonante. Que show, que show, que show. Deixa eu ver se tem outro casinho aqui. Ah, e outro detalhe, e aqui você preencheria também o lábio. Também melhora esse ângulo nasolabial, né? Que está mais ou menos em 90 graus. Ela tem um narizinho bem bonitinho, então a hora que projeta um pouquinho o lábio já deixa mais feminino esse ângulo. Então melhora como um todo, né? É muito bom. A indicação clássica para amenizar o perfil, né? Uma coisa, professor, que eu sou uma dentista que em 2011, 12, quando a harmonização começou a chegar, né, para nós, chegou mais a parte terapêutica, eu dizia, gente, que dentista quer se meter fazer isso? Nada a ver. Mas, na verdade, como eu falei anteriormente, a harmonização ela é orofacial. E quem entende disso somos nós dentistas, né? Esse conjunto da harmonização branca, né? Estética branca, que são os dentes, com a face, né? Então, eu fui uma pessoa que julguei muito, né? E aí acabei mordendo a língua e hoje estou até ensinando, né, as pessoas, né, a trabalhar com isso. E outro ponto também que eu ia falar é que dentro da própria harmonização tem muitos procedimentos que eu não faço. Mas o meu papel é saber indicar, né? Tem procedimentos, por exemplo, quando a paciente chega com uma DVO muito diminuída, né? Um perfil muito curto, terço inferior, o lábio espremido. Então, eu sei indicar para uma reabilitação, eu sei indicar para um procedimento cirúrgico, uma diminuição do comprimento labial. Então, não necessariamente eu tenho que abraçar e saber fazer tudo, mas o diagnóstico é o nosso papel, né? Saber recomendar e mostrar o caminho para o paciente. Exato. Isso que você falou, galera, de novo, toda hora eu falo, presta atenção, porque quando tem dica que muda o esquema do consultório, a gente fala, ó, presta atenção. Se liga nisso. Quando você orienta o seu cliente, mesmo sobre um trabalho que não é você que vai fazer, ele vai no colega, ele faz o tratamento, ele gosta e ele fala bem de você. Por quê? Porque, cara, se ela não tivesse me contado isso, eu não teria ido lá no outro colega fazer. Então, o que a gente não pode é ficar naquela vida do cara que só tem o martelo e ele só enxerga o prego, né? Porque para mim, até o momento, essa paciente aqui, ó, única opção para a vida dela, cirurgia ortognática. Só que a partir de hoje, eu vou olhar a oclusão e vou pensar assim, tá, tudo bem, a face está desagradável, mas a oclusão dá para corrigir com compensação? Tá? Então eu vou mandar ela para Juliane. Dar um jeito na face dessa menina. Aí essa menina vai falar assim para mim, doutor Hélio, você salvou minha vida, porque em todos os profissionais que eu fui, falaram que eu tinha que fazer a cirurgia ortognática. Aí você começa a não ter clientes mais. Você começa a ter fãs. Aliás, você começa a ter propagadores do seu nome. E esses propagadores do seu nome, eles começam a ficar tão fãs, mas tão fãs, que eles brigam, eles viram advogados, eles brigam por você. Entendeu? Exatamente assim. E eu também faço o caminho contrário, viu? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu tinha feito um preenchimento de mento e ela decidiu fazer a ortognática. Ela veio para mim
E Ah, aí eu avaliei, enfim, ela fez o preenchimento labial, a gente preencheu o mento e tal, e aí eu dei a dica para ela, ela falou, mas eu já fiz ortodontia muitas vezes, eu tô cansada, e ela ficou, e aí a gente desenvolveu esse relacionamento de confiança que ela topou fazer uma avaliação com o cirurgião bucomaxilo daqui da região, que é o que eu encaminho meus casos. E hoje ela veio para remover o preenchimento do mento. Aí, e a outra coisa legal, tá, gente? Ácido hialurônico a gente consegue degradar 100% ele com uma enzima chamada hialuronidase. Então, digamos que a paciente não goste, ou no caso, como essa minha paciente, ela decidiu operar, ela vai operar sábado, né? Já tá no processo e tudo mais. Hoje que ela veio para remover, dá. Então, é muito seguro. Mais um seguro pontinho. e reversível. Reversível. Irreversível. Mais interessante. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu preciso ler. Ó, Manda. a Juliana contou um negócio aqui. Gente, olha, isso eu fico feliz, sabe por quê? O tal do professor é um bicho meio esquisito. Vou contar a verdade para vocês aqui, ó. O professor, ele às vezes ele acha que o que ele está dizendo é muito básico, tá, gente? Porque como a gente fica estudando, fica uns loucos, a gente acha que tem hora que a gente fala algumas coisas e fala, nossa, eu estou falando disso, o pessoal não vai gostar, porque isso é muito básico. Mas olha o que a Juliana falou aqui, ó. Eu achei muito interessante. Não estamos falando só de harmonização para rugas. Ela falou assim, eu não tinha pensado na harmonização dessa forma. Tanto a Juliana, e agora eu vou comentar com a Juliane, o quanto a gente falar, o quanto a gente distribuir informação muda a vida das pessoas. Primeiro, você já mudou a vida da Juliana Kawakami. Mudou a vida dela porque ela já está enxergando o paciente de outra forma. E ela vai mudar a vida dos pacientes dela daqui para frente. Que ela nem imaginava que ela poderia. E ela perguntou uma outra coisa aqui. Ó, ela perguntou onde que a Ju dá curso. Gente, sigam a Juliane no... Deve estar por aqui, eu não sei, deve estar por aqui. Como é que é o arroba lá? Arroba Juliane... É DRA Juliane com I, de bola com 2 L's. Isso. Sigam ela. Ela tem as mentorias dela. Ela agora é professora do Ortoflix. Vocês vão ver o curso dela dentro do Ortoflix. Ela fez um mini curso lá dentro. Nós estamos colocando agora, Ju, convidamos, além de você, mais 5 ou 6 professores. Todos desse nível, turminha. Que vocês viram o nível que o jeito que é, tá? Que quando eu falo nível, eu não estou falando só de formação e capacidade intelectual, não. Tá bom? Eu estou falando de pessoas que, além de tudo, torcem pelo crescimento dos outros e têm um coração do tamanho de um mundo. Para mim não serve de outro jeito, sabe, gente? Não adianta o cara ser o pica da galáxia e a hora que de repente ele vê um aluno crescendo, ele se incomoda. Fala, opa, peraí, esse cara vai tomar meu lugar. Não pode, não é assim, a vida não pode ser assim. Então todas essas pessoas torcem por vocês. Ju, para a gente finalizar, quer dar seu último recado? Sim, eu até quero ler o comentário da doutora Hélida, que eu achei incrível e eu super me identifiquei. Ela escreveu aqui, ó, cada vez mais acredito e pratico a integralidade da visão do tratamento, pois queremos trazer uma melhor finalização para o tratamento. Entender a necessidade do paciente, diagnosticar e orientar é essencial. É isso aí, a Hélida resumiu tudo, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo com os meus colegas ortodontistas. Eu me considero ortodontista, mas eu estou um pouco afastada já há alguns anos. Então, até quando eu fui gravar o curso, eu fiquei um pouco envergonhada, porque eu não sei se os conceitos são, né, as nomenclaturas são as mesmas, enfim. Hoje eu levo a ortodontia para todos os profissionais que não a praticam, né? Então, eu dou curso para endodontista, né, que desperta o desejo de vir, enfim, várias outras áreas dentro da odontologia e também os estetas, né? Então, é muito confortável levar a ortodontia, mas quando eu estou falando com ortodontistas aqui, o negócio fica mais sério, né? Mas tudo que vocês precisarem, contem comigo.
Eu tô aqui para auxiliar vocês e até, sei lá, questão de diagnóstico também tá em dúvida se pode ou não pode indicar para harmonização, me manda um direct ali que a gente se ajuda também, Perfeito. tá? Contem comigo, é uma honra estar aqui, estou muito feliz e emocionada também com esse momento. É isso aí, gente. É isso. Bora descansar? Bora! Então é isso, muito obrigada. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Como diz aí em Minas, com Deus. Vocês esperam que dá pra gente ficar a noite inteira aqui batendo papo, né? Ai, eu ficaria até de madrugada. Muito bom. Obrigado pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. De fato, é uma live informativa, mas para quem sabe pegar no ar as oportunidades, tem ouro aqui, gente. Tem ouro. Inclusive, a partir de amanhã, pena que a Ju está longe de Uberaba, mas se ela estivesse aqui, ela já ia virar parceira do meu consultório para harmonização. Pois é. Amanhã tem uma pessoa que vai ficar mais próxima de mim aqui na clínica, porque eu vou indicar mais pacientes para essa pessoa. Top de... Olha aí, coisa boa. Legal? Legal. Beijinho. Gratidão a todos. Estamos juntos. Não estava programado não, mas amanhã eu vou fazer uma live aqui com a doutora Flávia, falando sobre alinhador ortodôntico, tá bom? Aí, às vezes, essa galera aqui fala assim, Ju, mas eu não faço alinhador, eu não vou assistir. Gente, você pode até não fazer. Assiste, porque as linhas de oportunidade vão sempre aparecer. Em algum momento vai fazer sentido. Boa noite, Ju. Obrigado pela sua presença. Se vocês não pegaram a Liane, no meu último stories eu apontei para baixo, tem lá o perfil dela, só clicar, vocês vão começar. Beijo para todo mundo. Beijinho. Beijo em você e na Flávia. Beijo no maridão também. Com Deus. Tá bom, com Deus. Tchau, tchau.